Vou apresentar sobre o algoritmo evolucionário multiobjetivo SPEA2. O roteiro dessa apresentação vou introduzir um pouco sobre o algoritmo, algumas características, e seguir com os passos do algoritmo, como é feita a inicialização, o cálculo de fitness, o mecanismo de seleção para o arquivo, o operador de truncamento, a geração da nova população e, por fim, apresentar o pseudocódigo do algoritmo. Como eu falei, o SPEA2 ele é um algoritmo evolucionário multiobjetivo. Ele é uma segunda versão do SPEA e, em relação ao seu antecessor, ele apresenta uma função de fitness modificada, onde ele vai levar em consideração a quantidade de indivíduos que a solução domina e é dominada por. Ele também apresenta uma função de densidade que é baseada no algoritmo do KNN e também tem um método de truncamento de arquivo. No algoritmo do SPEA2 é dado como entrada o tamanho da população, o tamanho do arquivo. O arquivo vai ser onde ele vai salvar as soluções que são não dominadas e o número máximo de gerações. E como saída ele vai retornar esse conjunto de soluções não dominadas. A inicialização, ele inicializa uma população inicial e um arquivo vazio. Para o cálculo de fitness, ele leva em consideração primeiramente a Strength Value, SI, que vai ser a quantidade de soluções, e ele leva em consideração aqui tanto os indivíduos da população quanto os indivíduos do arquivo. E então, o SI vai ser as soluções que o I domina, a quantidade de soluções. Então, a Strength Value nada mais é que a quantidade de soluções que aquele indivíduo domina, a quantidade de indivíduos que ele domina. E a Raw Fitness, RI, ele também leva em consideração os indivíduos da população e do arquivo, que aqui o J domina I. Então, RI vai ser a soma das Strength Values das soluções que dominam I. Para esclarecer um pouco mais, temos aqui uma figura. Então, nós temos aqui 3 soluções, 3 indivíduos não dominados. Esses 3 aqui em branco. E algumas soluções que são dominadas. Quando a solução é não dominada, a Raw Fitness dela vai ser 0, certo? Que a Raw Fitness aqui vai ser a soma das Strength Values das soluções que dominam ela. Se nenhuma solução domina ela, a Raw Fitness de uma solução não dominada é 0. Então, essa solução aqui, ela domina 2 outras soluções, certo? Essas 2 aqui. Então, a Strength Value dela é 2. Essa solução aqui ela é dominada unicamente por essa daqui. Como essa daqui tem Strength Value 2, a Raw Fitness dessa daqui vai ser 2. Mais uma vez aqui para esclarecer. Essa solução é não dominada, tem Raw Fitness 0. E como Strength Value, ela vai dominar essas soluções aqui, certo? Então, são 5 soluções. Então, a Strength Value dela é 5. Essa solução aqui é dominada por essa apenas. Então, a Raw Fitness dela vai ser 5. E assim por diante. Ele faz esse cálculo das Strength Values e a partir daí ele faz a Raw Fitness, que é a soma da Strength Value das soluções que dominam aquela solução. Mas outra coisa que o algoritmo leva em consideração aqui é a densidade, além do Raw Fitness. Porque se ele levasse em consideração apenas o Raw Fitness, se tivéssemos muitas soluções não dominadas, todas elas teriam Fitness 0, se o Fitness fosse dado exclusivamente pela Raw Fitness. Então, se tivesse muitas soluções não dominadas, teríamos muitas soluções com Fitness 0. Então, não existiria uma ênfase, uma preferência de uma solução sobre a outra. Então, ele também leva em consideração aqui esse conceito de densidade. Esse conceito de densidade, ele é uma adaptação do KNN, onde a densidade aqui, ela vai ser dada por uma função decrescente aqui,
em relação ao késimo vizinho àquela solução. O késimo vizinho mais distante. O que ele faz é, ele ordena para cada indivíduo, ele vai ordenar a todos os outros indivíduos em relação à distância para aquele indivíduo. E aí ele coloca em ordem crescente. Então, o vizinho 1 vai ser o que está mais próximo a ele, o 2, segundo mais próximo, assim por diante. E aí ele vai pegar esse késimo vizinho para dar essa densidade aqui. E esse K, ele é dado dessa forma aqui. Esse N aqui é o tamanho da população. Isso aqui é o tamanho do arquivo. E por fim, a fitness, então, vai ser uma soma do RI com o DI. Lembrando que esse DI é inversamente proporcional à distância da solução para o seu vizinho. Ele adiciona mais 2 aqui para garantir que vai estar entre 0 e 1. Para garantir que o valor vai estar entre 0 e 1. Então, aqui, se uma solução ela for não dominada, o fitness ela vai ser menor que 1. E maior que 0, porque não tem strength negativa. Então, o que ele só precisa fazer para saber se uma solução é não dominada, tem o F-fitness aqui geral, menor que 1. Então, para a seleção do arquivo, ele simplesmente verifica as soluções que têm fitness menor que 1 e passa para o arquivo da próxima geração. Soluções não dominadas são selecionadas para o arquivo da próxima geração. Onde aqui ele também considera a população e o arquivo, fitness menor que 1. E aqui, no caso, a gente precisa garantir que esse arquivo vai ter o tamanho que foi dado como entrada no algoritmo, certo? Então, se o tamanho for igual, obviamente não precisamos fazer nada. Se não tivermos soluções o suficiente, que são não dominadas, ele vai simplesmente ordenar as soluções baseadas no fitness. A solução da população e do arquivo, ele ordena elas baseado em fitness e pega as melhores para completar aqui, até chegar ao N. Vai adicionando elas no arquivo até chegar no número que foi dado como entrada. Agora, caso tenha mais soluções não dominadas do que o número que foi especificado, ele vai chamar o operador de truncamento para remover soluções do arquivo. E o operador de truncamento, ele leva em consideração a distância das soluções umas para as outras, do indivíduo uns para os outros. Então, a cada chamada do operador de truncamento, ele vai eliminar um indivíduo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem tamanho populacional, ele quer 5. Então, ele vai eliminar 3 indivíduos e ele elimina justamente esses indivíduos que têm uma menor distância em relação a um outro indivíduo. Então, isso foi para gerar o arquivo. Para gerar a população, ele vai realizar um torneio binário nas soluções do arquivo que a gente criou e vai aplicar operadores genéticos de crossover e mutação nos indivíduos para gerar os novos indivíduos para a nova população. E aqui a gente tem o pseudocódigo do algoritmo. Ele dá como entrada o tamanho da população, o tamanho do arquivo e a quantidade máxima de gerações, e como resultado dá o conjunto com soluções não dominadas. Inicializa um contador 0, com 0, inicializa uma população inicial e inicializa o arquivo vazio. Enquanto o número máximo de gerações não tiver no máximo número de gerações, ele vai calcular o fitness de todos os indivíduos, da população e do arquivo, vai pegar as soluções não dominadas, lembrando que aqui ele faz o cálculo strength, o raw fitness, a densidade e o fitness total, vê as soluções que têm fitness menor que 1, são as soluções não dominadas, e coloca no arquivo da próxima geração. E aí, se chegar no máximo de interações, ele vai retornar o arquivo e para o algoritmo. Caso tenham mais soluções do que o tamanho do arquivo, ele vai deletar indivíduos do arquivo, chamando o operador de truncamento,
Caso não tenham soluções suficientes, ele vai inserir indivíduos, considerando tanto a população quanto o arquivo, que tenham melhor fitness. Ele ordena por fitness e vai inserindo os melhores até completar o N, até chegar em N. E a partir daí, ele simplesmente aplica torneio binário para fazer a seleção no arquivo, para fazer a seleção de pais. E aí aplica crossover e mutação para gerar a próxima população. E aí itera o contador e continua até o número máximo de gerações. Isso aqui eu já expliquei. E algumas considerações finais, ele apresenta alguns experimentos. E ele compara o SPA2 com o SPA, seu antecessor, o PSA e o NSGA2. O SPA2 apresentou melhor desempenho que o seu predecessor em todos os problemas. Em geral, o SPA2 e o NSGA2 apresentaram melhor performance. E em espaços objetivos de grande dimensão, o SPA2 apresentou vantagem sobre o PSA e o NSGA2. As referências utilizadas.